Olá, nós estamos aqui hoje para mais uma aula de física, né? E nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o movimento circular, né? O movimento que os nossos objetos que têm circunferência, né? Eles realizam. Que exemplo nós temos? O pneu de um carro, a roda de uma bicicleta, um carrossel. Então, todo objeto que gira em torno de um eixo, né, fazendo um movimento em torno do seu eixo, né, esse objeto é circular, então nós temos um movimento circular. Então, para começar, nós vamos já dar início, vamos ver aí o que é o movimento circular, certo? Então, vamos lá. Então, o movimento circular, ele é o quê? Ele é um movimento de rotação de um corpo em torno de um eixo ao longo de uma trajetória circular de raio constante, né? Ou seja, ele tem que ter o mesmo raio durante todo o percurso para ele ser, né, um movimento circular. Então, esse movimento pode ser uniforme, caso a velocidade de rotação seja constante, ou variado, caso sua velocidade sofra variações ao longo do tempo. Então, nós temos que o movimento circular é dividido em duas partes, a parte angular e a parte espacial. Enquanto o móvel desloca-se no espaço, o ângulo formado em relação ao seu eixo de rotação também varia. Por isso, né, falamos que o movimento circular tem o quê? O deslocamento angular e velocidade angular, certo? Porque tudo depende do ângulo de rotação, ok? Então, vamos ver ele aí, ó, o movimento circular. Né, nós temos aqui o raio da circunferência, né? Que está sendo movimentada, ok? Aqui eu tenho o deslocamento, certo? Aqui eu tenho a velocidade angular e a velocidade no espaço. Olha, tá vendo essa velocidade aqui no espaço? E essa aqui é a velocidade angular, depende desse ângulo aqui de rotação, ok? Então, vamos ver aí, ó. A figura mostra a trajetória de um móvel que executa o movimento circular uniforme, ou seja, velocidade tangencial constante, que é essa velocidade aqui, né, que está de vermelhinho. Caso sua velocidade apresente aceleração ou desaceleração constante, o movimento executado por esse corpo é circular uniformemente variado, ok? Então, o movimento circular uniforme, ele acontece da seguinte maneira. Né, a velocidade tangencial, que é a que nós vimos lá de vermelho, desloca-se, né, onde o móvel se desloca, permanece constante e pode ser escrita como a divisão entre o deslocamento que houve e o intervalo de tempo. Dessa forma, ó, onde o V é a velocidade média, ΔS é o deslocamento, ΔT é o intervalo de tempo. Só que nós temos que levar em consideração o seguinte, que o deslocamento sofrido por esse móvel, ele é exatamente o comprimento dessa circunferência. Porque quando ele fechar a volta completa, ele se deslocou exatamente o comprimento da circunferência, ok? Então, nós podemos substituir o ΔS por 2πr. 2πr, pessoal, é a fórmula que a gente calcula o comprimento da circunferência, tá bom? Então, nós temos aí, ó. Além disso, chamamos o período de T. Por quê? O período T é o tempo necessário para completar uma volta, ok? Em torno do eixo de rotação. Então, podemos escrever que a fórmula fica a seguinte: velocidade é igual ao deslocamento que se transformou em 2π vezes r, que é o comprimento da circunferência, dividido pelo ΔT, que na verdade é o período, ou seja, o quanto ele demorou para dar uma volta. Ok? Então, essa é a fórmula da gente encontrar a velocidade em que esse móvel se deslocou. Então, aí o raio da circunferência é o R e o T é o período. Ok? Agora, o que é uma velocidade angular, que nós falamos lá anteriormente? Nós temos duas velocidades, a velocidade angular e a velocidade no espaço. Então, a velocidade angular é a variação do ângulo, tá? Formado entre o raio e o eixo horizontal e vertical.
Ou seja, aquele ângulo lá de rotação que nós vimos na imagem anterior. Olha aí, ó, eu te separei ele para vocês terem uma ideia, ó. Então, a velocidade angular, ela é o quê, ó? Tá vendo? Esse cálculo aqui, ó, desse espaço. Ok? Nesse período aqui, nesse ângulo aqui, nesse deslocamento aqui. Certo? Então, fica da seguinte forma. A velocidade angular é 2π. O que é 2π? 2π é o comprimento da volta completa, tá bom? A volta completa de uma circunferência equivale a 2π, dividido pelo t. O t é o período, lembra? Tá bom? Então, nós vamos ter que a velocidade vai ser 2π vezes a frequência. Por que 2π vezes a frequência? Porque, olha, nós temos que a frequência de um móvel, né, ela pode ser determinada pelo inverso do período, tá? Então, o inverso do período é 1 sobre t. Então, se eu substituir aqui, ó, 1 sobre t, eu vou ter quem? A frequência. Então, essa velocidade aqui é 2 vezes π vezes 1 sobre t, onde 1 sobre t é quem? F. Então, por isso que fica 2π vezes F, onde F é a frequência, ok? Então, a frequência de rotação, ela pode ser determinada dessa forma aí, né? 1 sobre o período. Também podemos determinar, se ela teve mais de uma volta, né? Nós vamos pegar a quantidade de voltas dividido pelo tempo total que demorou para dar essas voltas, tá? Sobre o período total. Então, se eu tenho o número de voltas, esse aqui é sobre uma volta, tá? Agora, se eu tenho mais de uma volta, eu vou pegar o total de voltas dividido pelo período total que demorou para terminar todas essas voltas, certo? Então, vamos aqui, vamos ver um exemplo, ó. Uma roda d'água efetua 8 voltas em 25 segundos. Determine a frequência de movimento dessa roda d'água. Então, vamos ver aqui a frequência. Vai ser o número de voltas dividido pelo período. Quantas voltas foram dadas? 8. Em quantos segundos? 25. Então, nós vamos ter 8 dividido por 25, que deu 0,32 Hz. Pessoal, sempre que a gente trabalhar com segundos, né, nós vamos trabalhar com hertz na frequência, porque a quantidade que ela demorou para dar uma volta em 1 segundo, tá? Em alguns casos, você vai ouvir falar em RPM. RPM é rotações por minuto. O que é uma rotação por minuto? 1 hertz equivale a 60 RPMs. Então, se eu fosse calcular aqui em RPM, eu ia multiplicar 0,32 vezes 60 para conseguir em RPM, tá bom? Mas nesse caso aqui não foi pedido em RPM, então a gente pode deixar em Hertz. Sempre que trabalhar com segundos, podemos deixar em Hertz, tá? Vamos ver um outro exemplo. Os anemômetros são instrumentos usados para medir a velocidade do vento. Olha aí, ó, o que é um anemômetro? Esse bichinho aí, esse aparelhinho aí, tá? A sua construção foi conhecida e proposta por Robinson, 1846. Consiste em um rotor com 4 conchas hemisféricas presas por hastes, conforme essa figura aí que eu mostrei para vocês. Em um anemômetro de Robinson ideal, a velocidade do vento é dada pela velocidade linear das conchas, tá? Então, elas têm que rodar na mesma sincronia, tá? Então, o anemômetro, em que a distância entre as conchas de o centro da rotação é raio de 25 centímetros. Então, aqui, ó, o eixo de rotação é esse eixo aqui. E o comprimento até chegar nas conchas, 25 centímetros. Em um dia cuja velocidade do vento está em 18 quilômetros por hora. Lembra que a velocidade em quilômetro por hora, eu tenho que transformar ela em metros por segundo, porque pelo Sistema Internacional de Unidades, nós devemos trabalhar com metros por segundo, ok? Então, nesse caso aqui, como é 18 km por hora, né, nós vamos calcular ele em metros por segundo. Teria uma frequência de rotação de quanto?
né? Então, sendo π igual a 3. Vamos ver aqui, ó. Então, a velocidade vai ser o quê? A velocidade angular vezes o raio, certo? Então, aqui eu tenho, ó, a velocidade angular. Quem é? 2π vezes f. E o raio, né, que nós temos também. Então, continuando aqui, ó, 2π vezes... Então, a velocidade aqui era quanto? 18, né? Então, metros por segundo, eu vou dividir por 3,6, vai dar 5. 5 metros por segundo. O π, nesse caso, foi dado que vale 3. A frequência nós não temos, né, que está procurando. E o raio foi dado aqui, é 25 centímetros. Então, nós temos que transformar em metros. Então, nós vamos ter 0,25. Resolvendo essa multiplicação, 2 vezes 3 vezes 0,25, dá 1,5 Fs, certo? Passando esse 1,5 aqui, ó, dividindo, eu vou ter 3,33 Hz, certo? Para calcular em RPMs, eu vou multiplicar esse valor por 60. Multiplicando 3,33 Hz por 60, vai dar 199,8 RPMs, ou seja, rotação por minuto. Então, ele vai rodar 199,8 a cada minuto, ok? Então, vai ser bem rápido, né? Ele vai dar quase 200 voltinhas ali em 1 minuto, ok? Então, esse é o cálculo que a gente faz, certo? Então, vamos lá, vamos praticar, vamos ver, vamos fazer mais um exercício, tá bom? Esse exercício que a gente vai fazer e até a próxima aula para a gente ver mais um conteúdo bem legal de física. Beijo!